boa noite. Ouviram o meu boa noite? Aí a gente já faz o teste do som já. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos mais um domingo aqui com todos vocês. E hoje é um dia assim muito especial, porque nós vamos falar de um dos vultos mais importantes da doutrina espírita aqui no nosso país. E hoje, começa a segunda semana espírita, realizada de forma virtual por causa da pandemia, É um evento realizado pela USE Intermunicipal Cotia. Então, antes de nós iniciarmos o nosso evangelho desta noite e falar do homenageado, de hoje, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, buscar serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E então vamos assim. Então, assim, neste momento, Pai, te pedimos a presença, o amparo, que cada um de nós, onde estejamos, possamos ser envolvidos pelo seu amor, envolvidos pela sua luz, pela sua paz. Que neste momento o Mestre Jesus possa abençoar e adentrar a todos os lares, envolvendo a cada um de nós em muito amparo. E é com muita alegria em nossos corações que vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho desta noite. Que assim seja. Bom, pessoal, o Evangelho desta noite é o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos falar hoje o último item do capítulo, que é Fora da Caridade não há salvação, instruções dos Espíritos. Aí depois de uma breve leitura, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o homenageado desta semana, que é Eurípides Barçanufo, que por coincidência é o nome do meu pai. Meu pai também se chama Eurípides. Então vamos lá, é o item 10. Paulo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor.
Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo mais puro do cristianismo. Então, meus amigos, não é uma coincidência, mas também não foi nada agendado. O tema de hoje é a continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo, mas como para a espiritualidade não existe coincidência, esse tema ele vai de encontro à vida de um grande homem, de um grande precursor da doutrina espírita e divulgador aqui no nosso país. E ele se chama Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele nasceu numa pequena cidadezinha de Minas Gerais, mas pequena mesmo, em 1880. A cidade se chama Sacramento. E Eurípides Barçanufo, desde pequenininho, ele apresentava uma inteligência muito além, muito aquém, um senso de responsabilidade muito grande por ele ser tão pequeno ainda. E quando ele era bem moço, ele era tão estudioso, mas tão estudioso, e ele tinha uma tendência tão grande para o estudo, que ele foi designado pelo seu mestre, pelo seu professor, para ensinar seus colegas de sala de aula. Aí, mais tarde, ele se tornou um político respeitável, mas ele não ficou por muito tempo, porque as ideias não iam de encontro com seu profundo senso ético. Ajudou, naquela época, a fundar o jornal Gazeta de Sacramento e do Liceu Sacramento. Eurípides, ele conheceu a doutrina espírita por intermédio de seu tio. Eurípides, ele vinha de uma família católica, a cidade também era predominantemente católica. E devido aos acontecimentos que estava tendo, né, aonde seu tio fazia as reuniões mediúnicas, né, e ele ficou curioso em saber. E ele foi até esse local, né, que o seu tio dirigia, né, essas reuniões, e Eurípides também não via com bons olhos, não, porque a origem dele foi uma origem católica, ele era católico, né, na época. Aí ele acabou, por intermédio do seu tio, tomando conhecimento dos fenômenos espíritas e das obras kardecianas. Aí Eurípides, ele iniciou os seus estudos de forma tão profunda, analisou com toda a inteligência que ele tinha, e ele acabou voltando totalmente suas atividades para a nova doutrina, que era a doutrina dos espíritos. E ele convicto, e ele se tornou desperto e convicto dos seus ideais espíritas, porque de tudo aquilo que ele havia lido, analisado, estudado, todos esses ensinamentos, ele conseguiu interiorizar para dentro de si mesmo. Aí Eurípides, nessa mesma época, ele era secretário da Irmandade
e logo em seguida ele procurou o vigário e contou a sua conversão à doutrina espírita. Ele tinha um cargo na igreja, então ele não achou certo. Então, com toda a sinceridade, com toda a humildade, ele chegou no vigário e falou: olha, vigário, eu, com todo o estudo que realizei, eu quero me aprofundar na doutrina espírita e dar continuidade a esse estudo, e foi assim que ele fez. Sua saída não foi uma saída tranquila, calma, repercutiu muito entre os habitantes da cidade, repercutiu também entre seus familiares, porque, como eu havia falado, eles eram católicos, ele sofreu as consequências da escolha. A doutrina espírita na época era uma novidade, era tudo muito novo. Pouquíssimas pessoas conheciam. Então, era tida, né, pela Igreja Católica como a doutrina dos demônios. Então, imaginem só, meus irmãos, o que ele teve que enfrentar naquela época para poder se assumir realmente espírita perante uma sociedade totalmente católica. Aí na escola, onde ele lecionava várias matérias, né? Na verdade, ele lecionava todas as matérias, porque quando algum professor faltava, ele ia e o substituía. Então, ele tinha o domínio de todas as matérias, tanto é que, certa vez, o pai foi chamado na escola e foi falado ao pai dele, o senhor Hermógenes, conhecido por seu Mojico, que Eurípides não tinha mais o que aprender na escola, não tinha mais o que ensinar para ele, que ele precisava de ir para um colégio que ele pudesse aprender mais. E, voltando, né, só uma curiosidade, que durante a semana vocês vão ter outras palestras falando de Eurípides. O que estou falando hoje é de uma forma, assim, bastante resumida mesmo, só para vocês terem uma ideia. E lá na escola, né, onde ele lecionava, ele incluiu o ensino do espiritismo. Imaginem só vocês, naquela época, na escola onde ele lecionava, onde o catolicismo imperava, ele incluiu o ensino espírita. Isso deu muito o que falar. A cidade toda, todos comentaram. Então, assim, que criou-se um clima de muita inconformação, principalmente em relação aos pais dos alunos. Os pais dos alunos chegaram a oferecer dinheiro a Eurípides para que ele mudasse de ideia, para que ele voltasse atrás. Eles não aceitavam essa decisão de Eurípides de seguir a doutrina espírita, que era considerada uma doutrina do diabo. E aí, Eurípides, ele sofreu, assim, muitas pressões, ele sofreu muita perseguição de toda a ordem, a pressão em cima dele foi muito grande, até que chegou um determinado momento que ele acabou adoecendo e ele foi obrigado a se retirar para fazer um tratamento na cidade vizinha. Até que nesse meio tempo, nessa cidade vizinha, ele foi se recuperando, ele foi se equilibrando, e ao mesmo tempo em que ele foi melhorando e se reerguendo, a mediunidade dele começou a se tornar mais aflorada, principalmente a mediunidade de cura. Então, e nessa época, né, como eu estava falando, né, que era muito difícil, né, ninguém conhecia a doutrina espírita, aconteciam fenômenos, e a Igreja Católica era contra. Então, e assim ele foi, através da mediunidade de cura, ele foi
despertado para a vida missionária. E foi a partir daí que ele começou a trabalhar nas tarefas de assistência aos mais necessitados. Claro que eu falando assim, parece ser algo assim que foi num passe de mágica, mas não foi. Teve todo um processo de sofrimento, de aceitação por parte das pessoas que viviam à volta dele. E interessante que a mãe de Eurípides Barçanufo, ela era muito doente, ela sofria de um desmaio e ela nunca conseguiu melhorar desse desmaio. E um dos primeiros casos de cura que Eurípides realizou foi o da própria mãe, que era o maior sonho da vida dele, era que a mãe fosse curada desse problema de desmaio que ninguém nunca descobria. E graças à mediunidade de cura de Eurípides, ele conseguiu que a sua mãe fosse curada, e a sua mãe foi uma grande parceira dele durante muito tempo, até o seu desencarne, né? E assim, a partir daí, Eurípides, ele operou várias curas, muitas pessoas doentes procuravam por ele, pessoas de outros lugares eram atraídas até para essa cidadezinha de Sacramento na busca da cura. E Eurípides atendia a todos com muito amor, com muito carinho, com muito desprendimento. E é o que nós lemos no Evangelho, item 10 do capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Então, todas as instruções que os Espíritos nos dão, todos os alertas em relação à prática do amor, à prática de caridade, Eurípides, ele realizava todas. Auxiliava todos, não tinha distinção, não tinha diferença de classe, de credo, de cor. Então, onde precisasse dele, ele estava ali, prestes a cuidar, a ajudar, a curar, se fosse do merecimento, né, daquele que está recebendo. E assim, apesar de muitos desafios, de muitas decepções, de muitas pedras pelo caminho, Eurípides, ele nunca desistiu, ele nunca esmoreceu, ele nunca desanimou, coisa que para nós, que ainda temos as nossas imperfeições, as nossas pequenas atribulações do dia a dia, nós desanimamos, nós tropeçamos, aí nós não temos aquela força, aquela coragem de seguir em frente, né? Nós esmorecemos com facilidade, aí nós temos que buscar alimentar a nossa fé todos os dias, né? Mas Eurípides, ele era um espírito evoluído, era um outro patamar, né? Então ele já veio com toda a bagagem, com todo o conhecimento de outras vidas, e ele trouxe para cumprir essa missão que ele tinha de divulgar a doutrina espírita. E ele sempre teve com ele mesmo um ideal muito vivo, dessa necessidade de divulgar a doutrina espírita. E foi com esse sentimento, foi com essa perseverança que ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, em 1905. Eu me emociono até de falar, porque como espírita é emocionante falar de um ser que contribuiu tanto para a divulgação dessa doutrina maravilhosa que só tende
a nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Então, é um sentimento de gratidão que nós devemos ter a Eurípides e a todos esses vultos da doutrina espírita, Bezerra de Menezes, muita gratidão em relação a ouvir sobre a vida deles. E aí fundou-se, né, esse centro espírita, Grupo Espírita Esperança e Caridade, que foi fundado em 1905. E esse centro espírita existe até hoje. Até hoje esse centro espírita realiza as tarefas, não só doutrinárias, mas como também as assistências sociais, né? E ele teve muito apoio, né, dos seus irmãos, dos seus amigos. Eurípides, ele era o terceiro filho de 15 irmãos, né? Na época era muito comum, eram famílias grandes, né? Se tinham muitos filhos, né? Então não era assim algo assim tão, né? Hoje em dia, né, é diferente. Então, ele desenvolvia trabalhos na assistência social, ajudando os menos necessitados. Ele existia também os trabalhos doutrinários. E assim, Eurípides, ele deu uma grande contribuição para a doutrina espírita e que não pode ficar no esquecimento. E é nesses momentos que nós devemos realmente divulgar ao mundo, às outras pessoas, a existência dessas pessoas que nos ajudaram tanto, que contribuíram tanto para essa divulgação e para a doutrina espírita ser o que ela é hoje. Aí, Eurípides, ele não parou aí. Ele era novo, gente, muito jovem. Tanto é que ele desencarnou, depois eu falo, muito jovem. Aí, em 1º de abril de 1907, ele fundou o Colégio Allan Kardec. Colégio assim que foi reconhecido no Brasil inteiro, porque todo mundo daquela região gostaria que os seus filhos estudassem no Colégio Allan Kardec. E que existe até hoje, né? Tão bonito assim de ver, depois vocês pesquisem, vale a pena. Então, nesse colégio ensinava-se o currículo obrigatório e a matéria, e uma curiosidade, além do currículo obrigatório, no colégio tinha a matéria de espiritismo, se ensinava a doutrina espírita. E imaginem só introduzir uma matéria espírita naquela época. Nossa, foi uma grande revolução, né? Só que, infelizmente, né, Eurípides, ele, no mesmo ano, né, e no dia 18 de outubro, ele teve que fechar o colégio temporariamente por causa da grande epidemia da gripe espanhola. Como nós estamos tendo a pandemia do coronavírus, na época teve a epidemia da gripe espanhola, que infelizmente assolou assim muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Então, aí ele foi obrigado a fechar o colégio por causa da epidemia. Como hoje as coisas estão fechadas devido à pandemia, na época também. Aí, devido ao seu trabalho sério, né, o movimento da doutrina espírita crescia muito na região. E isso incomodava demais o clero católico, porque começou a se espalhar as informações, a divulgação, todos adoravam o Eurípides Barçanufo, e todos acreditavam nessa doutrina. E aí,
Na época se desenvolveu até uma campanha para difamar a doutrina espírita, falando coisas assim que não eram verdades. Aí a situação ficou tão séria, mas tão séria, que eles mandaram para Sacramento, vocês acreditam nisso? Mandaram para Sacramento um reverendo de Campinas, São Paulo, um padre chamado Feliciano Iag. Ele foi até Sacramento para desafiar Eurípides Barçanufo para uma polêmica em praça pública. Na verdade, seria um duelo doutrinário em praça pública, onde Eurípides, em praça pública, na frente de uma multidão, teria que responder questões de forma fundamentada a convencer aquele padre da veracidade da doutrina que ele acreditava e que todos ali acreditavam. E Eurípides aceitou esse desafio e assim foi feito. E aí o padre iniciou insultando o espiritismo, dizendo que era os espíritos, chamando doutrina do diabo, de loucos, que quem seguisse ia queimar no fogo do inferno. Ou seja, demonstrou todo o seu ódio, o seu repúdio, a sua intolerância em praça pública, e que tinha muitas pessoas. Fala-se de uma multidão de pessoas. E a multidão, assistindo a tudo aquilo de forma muito respeitosa, mas confiante na vitória, né, de Eurípides. E o missionário, né, sublime, o apóstolo da caridade, ele começou antes, né, dele iniciar as respostas, a réplica, o que ele fez? Eurípides, ele fez uma prece serena, com humildade, implorando paz, tranquilidade, e ele favoreceu toda a inspiração dos espíritos de luz que ali estavam, que ele não precisava, né, provar nada para ninguém, mas ele estava ali em função de algo muito maior do que o próprio eu, que é a doutrina. E aí, com toda delicadeza, com toda gentileza, dando assim vazão a toda a sua inteligência, a todo o seu conhecimento, ele conseguiu assim responder de forma assim excelente e convicta a todos os questionamentos que o padre havia feito, a todos, com muita convicção, com muita lógica, com muita confiança e com muito amor, e seguro e fundamentando tudo aquilo que ele estava falando. E aí as pessoas à volta, elas perceberam que nesse duelo aí de doutrinas, né, Barçanufo havia ganho. E ao terminar essa polêmica toda, né, e reconhecendo o estado, né, de alma do reverendo, Eurípides, ele fez assim, ele teve uma atitude muito sublime, uma atitude muito humilde, que foi abraçar de forma fraternal esse padre, e de forma muito sincera. E assim, Eurípides, ele continuou com a sua dedicação,
com os seus ensinos, com as suas curas, com o seu auxílio, com o seu amor, com o seu carinho, sempre defendendo a doutrina espírita, sempre auxiliando, sempre ajudando aos mais necessitados, até o fim da sua missão. Eurípides Barçanufo, ele teve uma passagem curta aqui na Terra, porém grandiosa em sua essência, em sua verdadeira missão. Ele desencarnou de gripe espanhola aos 38 anos de idade, mas deixou um legado para uma vida, deixou um legado para uma eternidade, deixou um legado na própria cidade que deu continuidade a toda a sua tarefa, que existe lá até hoje. E esse grande homem, esse grande espírito que nos ajudou na divulgação, na fundamentação da doutrina espírita. E assim, um pouquinho da história de vida deste homem fantástico que foi quando esteve aqui encarnado e que ofereceu muito amor a todos que passaram pela sua vida. E o evangelho desta noite foi essa homenagem a esse grande espírito, Eurípides Barçanufo. Então vamos assim, com os nossos pensamentos, elevados, fechar os nossos olhos, aqueles que desejam, e vamos buscar a imagem meiga de Jesus Cristo e vamos primeiramente fazer as nossas vibrações, que é aquele momento de doarmos um pouco de amor àquelas pessoas que necessitam. E vamos assim, doando bastante amor, bastante carinho a todas as pessoas necessitadas do nosso país, do nosso Brasil, que está precisando de um socorro, de amparo. Que os espíritos de luz possam neste momento se dirigir a todas as pessoas acamadas nos hospitais, necessitando de um carinho, necessitando de uma força, e que elas possam receber assim todo o nosso amor e muita luz também para todos os profissionais da saúde, que eles sejam fortalecidos na fé, e a eles a nossa gratidão. Vamos emitir bastante luz para todos os lares que estão em dificuldade, cuja as famílias não se entendem, ou porque tem alguém doente na família, que cada família seja envolvido por essa luz de amor. Vamos assim vibrando luz para todos os idosos, para todos esses asilos, onde se encontram esses velhinhos necessitando de tanto amor, de tanto carinho. Vamos vibrando assim por nossos amigos e vibrando também para os nossos inimigos, que eles possam ser envolvidos na luz de Deus. E vamos vibrando para os nossos lares, para que haja amor, paciência, equilíbrio. E vamos vibrando para que tenhamos uma semana de muita paz.
E agora, vamos pensar um pouquinho em nós e vamos imaginar uma luz vinda dos céus, caindo sobre nossas cabeças, percorrendo sobre o nosso corpo físico, espiritual, equilibrando todos os nossos órgãos, todas as nossas células, que os nossos pensamentos sejam fortalecidos na confiança de dias melhores. Que essa energia permaneça conosco durante toda esta semana, nos fortalecendo, nos devolvendo muitas vezes a nossa fé perdida ou porque vacilamos de alguma forma. Agradecidos a Deus, nosso Pai, por este momento, vamos dar por encerrado o Evangelho de hoje com muita alegria. Que no próximo domingo, às 20h30, possamos novamente estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus. Que assim seja. Gratidão a Deus por esse momento e desejo a todos uma semana de muita paz e de muito amor. Fiquem com Deus.